começo com a dúvida da Cláudia Oliveira, de São José dos Campos, São Paulo, que está numa condição bem difícil ainda no momento de vida dela. A mãe dela faleceu há 28 dias. E no atestado de óbito, a causa da morte foi a seguinte: síndrome de Takotsubo. Espero que eu tenha pronunciado do jeito correto. E aí a Cláudia faz a seguinte pergunta: será que eu tenho essa predisposição também? Devo consultar um cardiologista? Cláudia, né? Cláudia. Cláudia, a doença de Takotsubo é a doença do coração partido. Nem sempre é por problemas obstrutivos, mas eu acho que para você ficar mais tranquila, eu acho adequado você passar com um cardiologista e ouvir dele a explicação, porque é uma doença cardíaca, então foge da minha área de atuação. Um cardiologista vai conseguir explicar melhor para ela a relação. Toda a relação. Então, eu aconselho a procurar, porque ela fique calma se tem uma ascendência ou não, para ela ficar mais tranquila. E essa postura, inclusive, é interessante, doutor, não só na Cláudia, mas em todo mundo. Quando a gente descobre um histórico familiar próximo, mãe, pai, irmão, todo mundo já fica com aquela preocupação, né? Será que eu vou ter também? Será que eu vou ter? A Cláudia ainda que está nesse momento mais delicado, não faz nem um mês ainda que a mãe dela faleceu, a gente acaba ficando, assim, com alguns temores. Nem sempre a gente vai ter também, mas o risco é maior, correto? Depende da doença, né? Não significa, tem algumas doenças, dependentes do tipo da doença, que você tem uma predisposição genética maior a ter. Então, há considerado uma predisposição genética. Por exemplo, vou citar o aneurisma de aorta, que é uma doença sintomática, dilatação da aorta. Os trabalhos mostram que a chance de o filho ou a filha ter, se o pai tem, é de 50%. Então, isso é sabido. Então, não significa que ela vá ter, mas tem uma chance de 50%. Varizes de membros inferiores, tem um certo grau de hereditariedade. Se a mulher for, a mãe tem, você tem em torno de 50% a 60% de chance de ter algum grau de varizes. Se o pai for, em torno de 20% a 30%. Se o pai e a mãe forem, em torno de 80% a 90% de algum grau de varizes. Então, há um fator hereditário. Diabetes, há um fator hereditário, mas não significa que seu pai e a sua mãe são diabéticos, que você obrigatoriamente vai ser diabético. Porque os seus hábitos também vão fazer parte dessa conta. O seu estilo de vida, o controle de doenças. E, de repente, veio a parte genética da parte da mãe e do pai, que é para você não ter. Não significa que obrigatoriamente você vai ter. Então, uma coisa que eu acho importante falar é que, assim, por exemplo, que nem a Cláudia está num momento de dor, de perda, que não imaginam uma perda tão grande como os seus pais. Mas, assim, a pior coisa que as pessoas podem fazer quando acham que tem a doença é procurarem no Dr. Google. A internet é uma facilitadora, dá para você tirar muitas dúvidas, mas passe com o médico, com o especialista, vá ouvir a opinião dele, né? Porque muitas vezes tem a parte boa que você tem na internet, tem a parte ruim. E como você é leigo no assunto, você não consegue filtrar o quanto aquilo é uma verdade, quanto aquilo é uma mentira. E se aplica ou não, né? Ao seu caso. Ao seu caso. Então, assim, o que eu estou falando para ela, passa com o cardiologista, vá lá ouvir, veja se você tem fator de risco ou não. Se você tiver fator de risco, ele já vai poder te acompanhar, vai poder te orientar, você vai mudar seu hábito de vida, se isso vai melhorar ou não. Então, passe e não fique com a dúvida, passe. Com certeza o profissional vai estar capacitado para te responder. E também acredito que essa seja uma lição importante para todo mundo que tem essa questão de histórico familiar. Que é assim, se eu tenho um risco maior de ter, que eu transforme isso em uma atitude positiva. Sim. De prevenção, de eliminar fator de risco, porque a genética a gente não muda. Mas os hábitos a gente consegue mudar, a frequência ao médico. Então, fazer dessa informação algo que nos auxilie a cuidar melhor da saúde, né, Sim, doutor? Que todo mundo... Que assim, o nosso objetivo é envelhecer, né? Quer viver bem, bastante. Bastante e com qualidade. Mas, assim, não importa só você envelhecer, você tem que envelhecer com qualidade. Você tem chance de ter algumas complicações? Tem, mas quanto você tiver melhor uma vida saudável e controlar os fatores de risco, eu sempre falo, não adianta você ser diabético, tomar o remédio para diabetes, mas não fazer o controle glicêmico. Você tomar o remédio de diabetes e comer toda hora doce. Não vai adiantar nada você tomar o remédio. Na verdade, você está se auto-enganando, né? Então, a vida sadia passa por isso também, para que você tenha um envelhecimento com boa qualidade de vida. Mesmo que signifique conviver com doenças ou fatores de crônicos, riscos. Exatamente. Mas você tem hoje, com o avanço da medicina, com o avanço dos medicamentos, você tem como envelhecer, mesmo necessitando de tomar de remédios. Às vezes as pessoas, eu não tinha pressão alta, agora eu tenho, mas eu não tinha pressão, então eu não vou tomar o remédio porque eu não tinha. Você não tinha 50 anos, 60 anos, você tinha 30. Então, as coisas tendem a aparecer com a idade. Então, não é por causa disso que você vai deixar de tomar o remédio adequadamente e isso vai garantir
junto com a alimentação, com vida saudável, que você tenha um envelhecimento adequado. Bom, Cláudia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Nós aproveitamos, inclusive, esse momento que você enfrenta para refletir todo mundo sobre a nossa vida, porque é assim que a gente consegue, inclusive, construir, né, as nossas reflexões a partir do que os outros vivem também. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente essa dúvida. O senhor falava sobre o risco da gente procurar no Google ou em qualquer lugar, né, na vizinha, na farmácia, às vezes uma orientação sem fazer acompanhamento específico. E tem aqui uma pergunta que chegou de Santos, do Mário Vilaverde, que, inclusive, tem bastante relação com isso que a gente encontra na internet, com certeza você que nos acompanha já viu também esse tipo de pergunta. Mário, muito obrigada pela participação. Ele manda aqui o nome de um medicamento e vou ver se eu lembro a substância dele. Ácido acetil salicílico. Correto. Todo mundo conhece esse remédio. Ele pergunta o seguinte: se um comprimido desse medicamento do tipo infantil ao dia, se isso ajuda que o sangue fique menos denso? Essa é uma receita que é muito conhecida, não é, doutor? Mário, obrigado pela sua pergunta. E é importante... a gente fala ácido acetil salicílico, a população talvez não saiba. É o famoso AS infantil, né? O Melhoral, né? Que é o nome comercial mais conhecido, mas é o famoso aspirina infantil. É o AS infantil, né? O ácido acetil salicílico. Ele realmente diminui, ele tem um poder de diminuir o que a gente chama de viscosidade sanguínea. Ou seja, ele dá uma afinada, o sangue fica um pouquinho mais fluido e em situações específicas, ele evita lembra que eu falei fumar coágulo, sim, plaqueta. Para trombose venosa, por exemplo. Ele não adianta. Não resolve. É mais para arterial. Porque tem a diferença. Então, para arterial pode ajudar, na venosa não. Não ajuda. Tem alguns trabalhos que falam, modificam, melhoram um pouquinho, mas assim, efetivamente, o que é bem documentado é para trombose arterial. Ele diminui a capacidade das plaquetas de se aderirem e se juntarem. Então, adesividade e agregação plaquetária. Então, diminui complicações de morte de origem cardiovascular. Mas não é todo paciente que deve fazer uso. Não é porque ele tem um colesterol alterado, um diabetes alterado, que ele deve fazer uso. Porque mesmo a aspirina infantil, o paciente tem risco de sangramento gástrico, por exemplo, sangrar o estômago. Tem um efeito colateral. Tem um efeito colateral. Então, não é porque você tem alguma condição que você deva fazer uso do remédio. Você tem que consultar o seu médico, ele vai pesar o risco e benefício de mesmo falar, mas é uma aspirina infantil, um AS infantil. Não, mas mesmo ele, cronicamente, pode levar a complicações. Então, você tem que ter a indicação precisa do uso do remédio. Você não pode, eu sou diabético e hipertenso, então logo vou tomar um AS infantil. Não é assim. A gente tem que tomar cuidado com medicação, porque a automedicação é muito comum no Brasil e é um grande risco de saúde. E às vezes está gastando dinheiro à toa, nem era o remédio que você precisava. Sim. E você tem que passar por um especialista. Muito obrigada ao Mário, que mandou uma outra pergunta. Pintas na perna, tipo sardas, podem ser algum sintoma vascular? Pintinhas na perna isoladamente, não. Mas se vocês puderem olhar na televisão, aqui por favor, nessa doutor, região, vamos mostrar. Né, você vê, esses tons azulados são varizes dérmicas, né? E esse escuro aqui, essas pintinhas escuras, isoladas, quando juntam, a gente dá o nome de dermatite ocre. E boa parte das vezes isso é em consequência de uma insuficiência venosa crônica, tá? Ou seja, uma alteração de uma varizes crônica. Só é vascular? Não. Pode ter alterações dermatológicas, puramente dermatológicas. Mas esse quadro são pintinhas, às vezes parecem pintinhas vermelhinhas, pequenininhas, que com o tempo escurecem e fazem confluência, né? Fica uma mancha escura, associada a varizes, é uma complicação de uma doença vascular. É a evolução da doença de varizes. Mas aí é mais com essa característica de mancha mesmo, de um hematoma. Mancha. Pintinhas, tipo, que aparecem na pele assim? Não, isolados, ou tipo que nem eu tenho na mão isolada, não. Não. Não, são pintinhas escuras. Geralmente, isso daqui começa com um monte de pontinhos vermelhos, parece uma irritação, depois escurecem e vão formando essa forma. Mas as pintas isoladas na pele, não. Então, Mário, nesse caso, é melhor procurar um dermatologista mesmo, que aí ele vai poder ver o que... Ou se você sabidamente tiver varizes, já pode ir direto para um cirurgião vascular. Se você achar, olhar para a sua perna, falar, acho que não tenho varizes, procura um dermatologista, que ele vai fazer o diagnóstico diferencial. Tá bom. Agora a última pergunta para a gente responder antes de dar sequência à nossa pauta. Da Cristiane Vilaverde, de Santos. São Paulo deve estar acompanhando o programa junto com o Mário. Cristiane, boa tarde também, muito obrigada. O certo seria ir pelo menos uma vez ao ano ao vascular, ao cirurgião vascular? Cristiane, acho que pensando no check-up, né, que a gente estava falando antes. Cristiane, obrigado pela pergunta. É uma coisa... Primeiro, assim, é importante programas como esse para esclarecer o que um angiologista e cirurgião vascular trata. Muitas pessoas, às vezes, sabem do problema, que tem determinado problema, mas não sabem exatamente... Que médico que cuida. E tem muita complicação ainda de o pessoal confundir com
o cirurgião cardiovascular. O cardiovascular, o cirurgião cardíaco trata do coração. E o cirurgião vascular e o angiologista trata da circulação sem ser a parte cardíaca. E é importante, óbvio, se você tiver varizes, peso, se você tiver acima de 50 anos, for diabético, hipertenso, tabagista, tiver alguns fatores de risco, sim, é importante que você passe uma vez por ano e você faça um check-up. Inclua dentro do check-up, mesmo do jeito que você passa no cardiologista ou no clínico, inclua o cirurgião vascular, porque a prevenção é a melhor forma de tratamento. Muito obrigada também a nosso telespectador. E agora uma outra pergunta que chegou aqui de São Paulo, na verdade, duas perguntas. O seu Josué Manuel, aqui da capital paulista. Josué, muito obrigada pela audiência, boa tarde. Ele pergunta o seguinte: as varizes podem ser hereditárias? Ele fez recentemente, em 21 de agosto, uma cirurgia vascular. Ele retirou a safena. A primeira pergunta. A segunda pergunta, na verdade, vai fazer falta? Essa é uma pergunta que aparece frequentemente aqui no programa, o doutor já responde para você. Terceira pergunta. Sinto dificuldade de andar ainda. Hoje faz 20 dias que ele fez a cirurgia. E ele pergunta, quando ando sinto dor, isso vai passar? Então, são perguntas diferentes. Vamos começar. Primeira, as varizes podem ser hereditárias. Josué, obrigado pela pergunta. Como eu falei há pouco, você tem uma certa hereditariedade com as varizes. Você tem uma chance, dependendo se a mãe ou o pai, maior ou menor de ter, e se for os dois, o pai e a mãe, terem varizes, você tem uma chance muito maior. Então, há um componente hereditário. Não é dominante, ou seja, não significa que só a mãe ou seu pai tem, que obrigatoriamente você vai ter. Mas você vai ter uma chance maior de ter em relação àquelas pessoas que não têm o pai e a mãe com doença varicosa ou doença de varizes. A segunda pergunta é a retirada da safena. Como o cirurgião cardíaco usa a safena para fazer ponte no coração, e a minha especialidade, a cirurgia vascular, usa a safena para fazer ponte na perna, o pessoal, principalmente por causa que houve muito safena, só do ponto de vista cardíaco, como eu falei, o pessoal ainda não sabe muito bem o cirurgião vascular, mas a gente faz ponte de safena na perna também, quando tem aquelas obstruções para evitar a amputação, uma das terapias que a gente tem é fazer essas pontes na perna. O pessoal relaciona a safena a ter problema cardíaco. Quando você fala, a sua safena está doente, logo eles raciocinam que tem problema cardíaco. Então, não tem nada a ver. Enquanto a safena estiver na perna, no membro inferior, seu coração está ótimo. Fica tranquilo, né? Então não tem problema. A safena, quando é retirada, é porque ela não está fazendo a sua função adequadamente. Ela não está fazendo o papel com que ela deve ser feita. Então, no momento que o cirurgião vascular indica a sua retirada ou o seu tratamento, é porque ela não pode ser utilizada nem como substituto arterial para o cirurgião cardíaco ou para o cirurgião vascular, e porque o fato de deixar ela ali vai só piorar e agravar a sua doença. Ela já não estava fazendo o papel dela, então, para o funcionamento do organismo, não vai sentir falta? Não vai sentir falta. Pelo contrário, você vai otimizar, você vai melhorar o retorno venoso com a retirada da safena, quando ela realmente está doente. Né? Vamos deixar bem claro. Outros vão assumir o papel dela. 85% do sangue que voltam dos pés, eles voltam pelas veias profundas, que estão no meio da musculatura. Só 15% pelo sistema venoso superficial. Por causa disso, como que é o tratamento das varizes? Você remove cirurgicamente as veias que estão doentes. Porque você otimiza que o sangue volte pelas veias que estão normais para o sistema venoso profundo. E a terceira pergunta dele, que é a dor. 21 dias é esperado ainda você ter dor, e isso vai melhorando com o passar do pós-operatório. Você ainda está na fase inflamatória, você tem hematoma, que está no final de absorção, ainda tem processo inflamatório no subcutâneo do local que você retirou a veia, e isso tende a passar com os dias de pós-operatório. Está dentro da fase que ainda dá para sentir dor ainda. Estou pensando assim no lugar do Josué. Mais ou menos quanto tempo, doutor, que ele vai começar a ter um alívio maior para caminhar? Óbvio que depende do porte de cirúrgico, né? Você pegar... Condição de saúde... Mesmo, assim, a cirurgia de varizes, você pode... no mesmo paciente, não. Tem um paciente que você vai operar de varizes, você tira uma quantidade de veia em 1 hora, e tem pacientes que, para você tirar a quantidade de veias que tem na perna, você demora 3 horas, ou seja, tem uma quantidade muito maior de varizes. Então, depende do grau de quantidade de veias que você vai ter que retirar. Então, se eu tiro 10 veias, o pós-operatório é muito mais tranquilo, dificilmente o paciente tem dor, o hematoma é menor. Se você tira uma safena e tira mais veias grandes, né, tem pacientes que têm veias muito grandes, esse hematoma é maior, o trauma cirúrgico é maior, então demora mais. Geralmente, de 30 a 40 dias, o paciente já tem uma boa melhora, a perna às vezes fica um pouco inchada, já desincha. Então, assim, 20 dias está num pós-operatório precoce ainda. De 30 a 40 dias. A gente espera que inche, fique um pouco dolorido, até 60 dias. Mas, em média, 30 a 40 dias já está em plenas atividades.
Josué, paciência. Vai melhorar, logo vai melhorar e continue fazendo acompanhamento com o seu especialista, porque isso é muito importante também, né, doutora? O pós-cirúrgico tem que ser do jeitinho que o especialista recomenda.